Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, né? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUPESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Luiz Filgueiras, sou presidente da associação, e hoje eu estou aqui substituindo, pedindo licença para o nosso host oficial, o Etienne Martins, para apresentar para vocês um podcast que é muito especial. Hoje nós vamos falar de comunicação. Nós vamos falar de comunicação não violenta. E para falar disso, que é um tema maravilhoso, que me encanta muito, por ser um instrumento, né, uma ferramenta de melhoria das nossas interações sociais, profissionais, familiares. Para falar disso, eu trouxe três pessoas, né? Nós, né, trouxemos três pessoas aqui da AJUPESP. Nós daqui da AJUPESP trouxemos três pessoas muito especiais, que são a nossa querida colega Mônica Bonavina, queridíssima de todos, a professora Maiara Carvalho, que é uma especialista e que estuda muito a CNV, e também outra especialista estudiosa da CNV e terapeuta, a professora Camila Boitacás. Essas três maravilhosas estão aqui hoje para ensinar para a gente como nos comunicar melhor. E eu chamo de maravilhosa assim, com muita convicção, porque é muito maravilhoso ter pessoas que se dedicam a estudar, dedicam seu tempo a aprender, a estudar e a propagar uma maneira de melhorar a comunicação entre as pessoas e para construir uma cultura de paz. Então, sem mais delongas, que eu já falei demais, que eu estou aqui hoje para aprender com elas, para ter esse privilégio, eu vou passar a palavra para que elas se apresentem, elas mesmas, e falem um pouquinho delas e do trabalho delas para vocês. Mônica, querida, por favor, começa para a gente. Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Eu estou feliz, emocionada. E eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu sou juíza federal há 23 anos. Atualmente atuo na área criminal. E eu sou apaixonada pela comunicação não violenta. Às vezes essa expressão é um pouco estranha, porque não violenta, mas ela foi me conquistando. Eu percebi melhoras no meu dia a dia, na minha vida. Acho que ajuda muito no trabalho. Então eu não vim ensinar, eu vim aprender, mas eu vim compartilhar o que eu estou praticando. Eu sou apaixonada pela CNV e trouxe inclusive a minha companheira, que não me deixa esquecer. Se eu fico um pouco sem paciência, ela me ajuda muito. Desculpa, Mônica, mas a girafinha, ela é aquele animal que escuta mais e fala menos, não é não? Ela é. Ela tem os cascos duros para ser assertiva quando é necessário. Ela é o mamífero que tem o maior coração no reino animal, então ela tem muita capacidade de amar. Ela tem o pescoço bem longo, ela consegue ver um pouco mais longe. E ela tem orelhas bem atentas, que a gente tem que saber ouvir muito bem. A escuta tem que ser bem ativa, e uma escuta muito, muito empática ou próxima do outro, né? Então, por isso que ela fica para me ajudar. O Marshall sempre falava da girafa e ela me ajuda a lembrar na hora que eu perco um pouquinho. Deixa eu explicar para quem está só ouvindo e não está vendo. A Mônica trouxe alguns livros aqui que ela colocou em cima da mesa e uma girafinha para nos lembrar, né, de tudo isso, né, que ela simboliza. E então passo a palavra para a professora Maiara Carvalho para a sua apresentação. Eu queria primeiro agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui. Enfim, é um tema que eu acho muito importante, mas antes de tudo, eu queria agradecer e nomear a acolhida da JUSPESP, desde a chegada, desde o momento até aqui. E eu queria então dizendo, eu sou professora, eu tenho graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo no direito. E aí eu estou nomeando isso porque normalmente as pessoas olham para mim e dizem, tá, mas e de onde é que vem comunicação não violenta aí? E só para vocês saberem, ela entrou na minha vida tem uns 20 e poucos anos, entrou por acaso. Eu estava naquela época pré-internet bem difundida, em que eu achava livros novos, não procurando na Amazon, por exemplo, mas
olhando livraria, eu vi uma capinha do livro do Márcio, achei interessante, peguei para ler. E isso estava ainda no início, no meu primeiro ano da minha graduação. E foi super importante, inclusive, para que eu fosse direcionando um tanto de coisa, desde os meus primeiros estágios, de como eu trazia elementos dentro do sistema de justiça. E, em paralelo a isso, uma outra coisa que eu queria nomear é que a comunicação não violenta tinha ficado com uma curiosidade e, em tese, parado ali. Era algo que, assim, era importante para minha vida, mas eu não trazia como algo de desempenho profissional mais direcionado. E ela muda quando, em 2014, eu acho, se não me engano, eu participei de uma seleção para trabalhar na Palestina e Israel. E dentro da formação básica para trabalhar em situação de crime de guerra, enfim, de coisas muito grandes, a formação básica que eu fui instruída e contemplava a comunicação não violenta. Eu lembro que eu vim para São Paulo para passar por uma nova formação para poder usar a comunicação não violenta quando eu ia reportar a violação de direitos humanos. Isso me pegou muito. Porque daí veio um convite, eu disse, tá, talvez aquela coisa que eu li e achei super legal, ela não precisa ficar tão em backstage. Talvez eu possa trazer ela e ela possa compor muito mais diretamente a minha formação, as coisas que eu trago e os espaços que eu ocupo. Então, dali em diante, eu acho que foi um convite para olhar a comunicação não violenta de outro jeito na minha própria carreira. E desde então eu tenho sido mais intencional, né, nesses últimos 11 anos mais ou menos, mais intencional de como que eu trago comunicação não violenta, como que eu trabalho com isso e uso ela no dia a dia. Como ela se insere na nossa vida em tudo, né? E você percebeu o quanto ela seria importante em tudo que você fazia, né? E eu acho que eu dei mais relevância também, sabe? Porque no começo parecia que eu usava muito comunicação não violenta para, por exemplo, uma situação na minha casa, a maneira como eu lidava com os meus amigos, uma situação quando eu desempenhava uma chefia com, enfim, pessoas que estavam ali dentro desse espaço para mim, mas ainda era muito localizado. Não tinha uma ideia tão intencional de uma abrangência do que ela podia fazer. Aí, quando me propuseram reforçar o meu conhecimento em comunicação violenta para reportar a violação de direitos humanos, aí isso me deu uma confusão, assim, parece que deu uma dobra, assim, na minha mente. Isso, o quê? Só que, ao mesmo tempo, eu dizia, se essa instituição de direitos humanos, se ONU, Unicef, estão entendendo que isso é importante para este lugar, talvez isso tenha uma relevância e uma possibilidade de atuação mesmo, de a gente trazer para muito além do que eu estou pensando. Então, foi nesse convite que eu revisitei a comunicação não violenta para além de livro básico, para chegar, enfim, para intencionalmente fazer mais formações a respeito, me capacitar mais e trazer ela de um modo tão abrangente que, por exemplo, hoje, do Mackenzie, por exemplo, a gente está propondo trazer comunicação não violenta como uma disciplina obrigatória do curso de Direito. Que maravilha isso! Então, nesse patamar do trazer para dentro. Olha só que coisa boa, né? Nossa, obrigada por isso, né? Por trazer a comunicação não violenta para o direito. É muito importante para nós. E a professora Camila Goitacazes agora, por favor, fale um pouquinho de si, do seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada por me receber aqui. Eu fico emocionada. O que me emociona é isso, perceber que é possível e está sendo possível essas sementes a gente espalhar, plantar, florescer e chegar num lugar como esse da CNP. A gente está aqui dentro, eu estou aqui numa mesa que são pessoas do direito, eu como jornalista, eu sempre fui a outsider inside. Na minha vida sempre foi assim, sabe? Sempre tive esse percurso de chegar por outro caminho, pela comunicação. Então, eu sou jornalista de formação, fui para o caminho da inteligência emocional, que eu acho que é aqui onde chegou a CNV para mim, na GV, começando a dar aula na FGV, foi pelas relacionamentos sustentáveis, é o nome da minha disciplina, na GV, e dali entendendo essa mudança comportamental. Então, eu acho muito legal a gente dizer isso. O propósito é rever nosso comportamento, não é só a comunicação. Eu, como comunicóloga, gosto de destacar isso, porque muita gente acha que é uma técnica de comunicação, um método de comunicar melhor. Também passamos nisso, mas vai para muito além disso, que são mudanças nos modos de sentir, de agir, de viver. Então, é relacionamento e comportamento a base. Eu sou professora, consultora de comunicação, trabalho com cursos, convivências, e agora estou dando aula de neurociência da comunicação, trazendo então
esse suporte científico que a CNV chegou na minha vida há 17 anos, junto com o meu primeiro filho. E eu não tinha, e acho que nós ainda não estávamos tão abertos para esse suporte científico daquilo que a gente dizia. Então, o povo achava que CNV é o pessoal gratiluz, hippie, bicho grilo, que chega com uma florzinha Tem um pouco hippie isso, na né? mão. É um estigma, é uma imagem. Então, começou aí. Talvez o Hare Krishna, quando começaram a levar florzinhas, tinham essa cultura de paz, né? A partir da mensagem deles, do jeito Não deixa de ser, né? pode ser um meio, né? um meio. Mas olha onde nós estamos. Nós estamos no concreto, na ciência, no prático, no dia a dia, nas leis, nas salas de aula. É isso, desde o ambiente familiar até o ambiente sistêmico. Então, é isso que me emociona, né? Nós não somos os bichos de florzinha, nós somos cientistas, pesquisadores, comunicólogos, advogados, enfim, somos muitos, de muitas áreas humanas e de outras áreas do conhecimento, que temos isso aqui em comum. Então, isso nos une. Então, essa é a minha alegria. Muito interessante isso de trazer a comunicação não violenta para a neurociência para a comunicação não violenta. Aliás, as duas coisas, porque tem tudo a ver com o funcionamento do nosso cérebro, né? Com alguns padrões que a gente cria de comportamento, às vezes, que são tão difíceis de quebrar, né? Então, super importante isso. Vamos falar sobre isso. Bom, então, fechando a nossa rodada de apresentações, vamos começar o nosso super papo, né, gente? Contando aqui para vocês, a gente já estava num papo, assim, super legal que antes de começar a gravar, vamos ver se a gente traz agora para a mesa. Então, eu vou pedir para a Maiara explicar para a gente, assim, de início, e pedir também a Camila e a Mônica que interajam e comentem o quanto quiserem, né? Que é super papo mesmo, papo justo. Explica para quem nunca ouviu falar em comunicação não violenta e que de repente tem essa ideia de que é o bicho grilo de florzinha, né? O que é comunicação não violenta? Por favor. Eu vou aproveitar o gancho maravilhoso que a Camila trouxe aqui, porque quando a gente pensa em comunicação não violenta, muitas vezes a gente tem uma tendência a reduzir aquilo que ela realmente é. E isso nem é por mal, é simplesmente porque foi como ela chegou para a gente pela primeira vez. Por exemplo, quando eu pela primeira vez peguei um livro de comunicação não violenta e li, eu achei que ela era uma técnica de comunicação que se estruturava em 4 elementos básicos, que eu ainda chamava erradamente de passos. Como se fosse quase que um beabá, um copia e cola, um jeito de fazer. E é verdade que aquilo ali é bem mnemônico, para quem eu estou fazendo alusão ao livro de Marshall Rosenberg, que é um dos maiores difusores da comunicação não violenta. Daniel, foca o livro aí pra gente. E, na verdade, então, a gente está falando do livro, ele é muito relevante, ele é interessante, ele difundiu a comunicação não violenta. Talvez é por causa dele também que a gente está aqui. Desculpa te interromper. Obrigada, Daniel. Só falar aqui pro pessoal, Daniel Chiaretti está aqui com a gente hoje na mesa do som, tá? Nosso colega querido também, doutor em filosofia pela USP, que hoje está aqui ajudando a gente na mesa do som. Acho que eu mostrar o livro esse que a gentileza de trazer, porque ele não tem essa coisa da técnica. Ele fala da empatia, colaboração, autenticidade e liberdade. E me parece que é muito mais eu não vou chamar um erro propriamente, porque seria até grosseiro, mas eu acho que é a limitação de uma tradução. Foi uma escolha editorial comercial. Exato. Traduções têm as suas limitações, mas talvez o fato também dele ter saído assim faça com que outras pessoas tenham chegado até ele. E ele vira um best-seller, por exemplo, que talvez não chegasse de outra maneira. Então a gente tem essa ideia básica, mais elementar, como se fosse uma técnica, um beabá muito esclarecido do que seria. No fundo, na verdade, eu gosto de trazer a comunicação não violenta para a comunicação, por isso que eu vou aproveitar um pouco de comunicação, comportamento que a Camila trouxe. Justamente porque a comunicação não violenta, ela entra dentro de uma cultura maior de não violência que existe há muito mais tempo do que o próprio nascimento do Marshall Rosenberg, que nasce em 34. Então, assim, se a gente tivesse não violência só a partir de 34, a gente tinha extinto antes, a gente já tinha conseguido. Então, é bem importante dizer que a gente tem uma cultura de não violência da qual ele se apropria em algum aspecto e traz isso para a comunicação. E comunicação é muito além de falar e ouvir. Isso já é acho que um extra, né? Porque a gente às vezes acha que comunicação, especialmente no espaço jurídico,
é a alternância de monólogos, então é só da ordem da fala, mas se não tem o bi, não tem o di, né, não tem esse segundo do diálogo, a gente não tem essa propriamente uma comunicação. Mas aí, puxando para o que já foi dito aqui pela Camila, a comunicação é a ordem dos nossos comportamentos, é a maneira como a gente estrutura relações. Então, ela vem como uma proposta que é muito mais ampla, é uma maneira não de trocar aquilo que está na minha frente, mas aquilo que eu consigo ver, como eu consigo lidar a partir daquilo que já está ali. Então, ela traz uma proposta de transformação tremenda, por si só. Mas se a gente fosse falar, então, só para trazer um ponto do que a Mônica falou mais cedo, quando falou assim, o não violento é esquisito, e trazer para o debate, esse lugar do não violento, ele só é esquisito na língua portuguesa porque ele vem sem a tradução da qual ele foi acompanhado. A palavra não violência, ela vem de uma tradução do hebraico antigo, e aí lembrando, Marshall Rosenberg era judeu, ainda que nascido nos Estados Unidos, ele vem de origem judia, e não violento vem no hebraico antigo por uma razão, porque a ideia é que para esse hebraico antigo, nessa tradição, a gente não podia, toda vez que eu pegasse uma palavra para falar de algo, por exemplo, uma palavra para dizer celular é isto, parece que isto é celular e não qualquer outra coisa. E eles achavam que, por exemplo, o bem ou uma ideia de Deus não deveria ser limitado por uma palavra. Porque se eu tenho essa limitação de uma palavra, eu quero dizer, por exemplo, vou usar a palavra Deus como exemplo. Se eu tenho uma palavra para rio, para mar, outra para árvore, outra para sol, outra para atmosfera, parece que Deus não é nada disso. Então Deus é só o residual, é o que sobra de tudo que já existe. Eles não queriam que isso acontecesse com essa cultura em construção de paz, e justamente por isso, ao invés de dizer paz, uma comunicação para, enfim, qualquer outra coisa, eles resolvem resgatar o hebraico antigo e falam de não violência, que também já vinha de uma tradição maior. Então, a ideia da comunicação aqui é por meio da comunicação, estruturar relações e modos de estar no mundo que cuidem dessa grande coisa que é o não produzir danos, cuidado para não gerar ou não aprofundar danos. E aí, nesse lugar que não violento entra como contraponto a um não mal, em vez de simplesmente falar de um bem. Então, ela pode acontecer de várias maneiras. Dentre elas, a maneira verbal. Mas é importante lembrar que a maior parte da nossa comunicação é da ordem do não verbal. E também é importante lembrar que muito da nossa comunicação trazer palavras pode ser muito duro, de pouca gentileza em determinados contextos. Então, se a comunicação não violenta ficasse presa a 4 passos que só ocorrem por meio de expressão verbal, nossa, ia ser tão pouco para o que ela efetivamente pode fazer. Ia ficar super raso perante a abrangência que a gente tem. Posso fazer uma contribuição sobre a construção da palavra? Para mim, como eu estudo, vem do ahimsa. Ahimsa, em sânscrito, é a palavra que faz sentido, que faz referência a não violência a todos os seres, em todos os contextos. Então, é uma palavra que vem dos yogis, do sânscrito, de 4.000 anos, muito, muito antigo, que é o primeiro princípio que os yogis, os praticantes de yoga, e aí talvez venha essa referência do gratiluz, porque eles já usavam esse termo. A é o sufixo para algo que não tem ali. Então, himsa seria violência, himsa sem violência. Então, a gente chama de não violência por conta dessa construção que em outras línguas foi se perpetuando dessa palavra. Isso a gente poderia chamar de comunicação do coração, comunicação autêntica, comunicação conectada, comunicação da presença. Na verdade, é sobre isso. E para trazer para a nossa cultura, aí sim, uma coisa que o ahimsa normalmente tem a simbologia dele, ela é convertida para várias culturas. Então, na nossa cultura, por exemplo, a gente tem aquela mãozinha que se chama geralmente de mão de Fátima, que é a mais conhecida aqui no Brasil, e que também tem a mesma simbologia que é a base para a comunicação não violenta. Então, em algum aspecto, mesmo sem ter lido o livro do Marshall, por exemplo, sem saber da categoria, em muitos aspectos a gente tem uma incorporação cultural também em cenários diversos. Eu acho que é importante nomear isso para que a gente não ache que comunicação não violenta vira uma coisa exclusiva de experts que leram o trabalho de um cidadão específico, que tiveram toda a trajetória específica técnica, e talvez seja algo que, por exemplo, sei lá, eu aprendi com o meu avô, a Sim, não precisa elitizar. Pelo contrário, às vezes as pessoas que Ela não é estudaram não violenta, ela não é algo direcionado, por exemplo, a comunicação para a paz, você bem colocou, ela não limita, ela abre para todas as formas não violentas
de interação. Não precisa ser do jeitinho que o Marshall Rosenberg estabeleceu no seu Comunicação Não Violenta, porque ele sistematizou, né, algo para tornar mais fácil, talvez. Ele trouxe um método, vamos dizer assim. Né? Como um bom americano, eles são muito bons em fazerem metodologia. É isso que ele fez, uma estrutura para que a gente consiga, talvez só num livro, ler e entender, ou pelo menos dali despertar para esse entendimento, porque lógico que a leitura é um primeiro contato, né, que começa um processo que não termina nunca, que o aprendizado é um processo contínuo para o resto da vida, mas que se desperta ali. Então, é mais do que em relação a isso do que o que é. Esse método ajuda um pouco a gente a abrir a cabeça para isso, né? Muito. E ele fala, assim, que fica, eu li o livro, e assim, depois que a gente lê um livro, a gente fica com alguns conceitos mais perto da gente do que outros, tem outros que a gente fica revisitando o tempo todo para se apropriar melhor, né? Mas eu fico muito com aquela coisa do observar sem julgamento, que é a primeira coisa que ele fala, que eu acho super difícil de fazer. Porque não tem nada fácil em comunicação não violenta. Não. Não é nada fácil. Eu me policio muitas vezes e, enquanto estou me policiando, estou vendo quantas coisas erradas eu faço. Então, tem o observar sem julgamento, tem o identificar sentimentos e depois conseguir expressar as necessidades através de um pedido, que não pode ser violento, não pode ser uma imposição. Isso é difícil. Isso, porque isso também foi uma coisa que mudou pra mim muito, porque quando eu li o livro, eu falava quase como um robozinho, né? Eu ficava querendo, pra mim não era natural, do lugar de onde eu vim, da cultura que eu vim. Então, no começo, falar que nem um robozinho era a maneira de começar a me apropriar. E de que quanto mais a gente conhece uma coisa, mais a gente pode falar. Eu tô na fase do robozinho. Eu também. Que é importantíssima, que esse livro é muito bom, inclusive. Mas eu queria trazer um ponto que é quando eu acabei morando em Jerusalém um tempo, e eu tive a oportunidade de conhecer uma escola, que é uma escola não violenta, pautada, a gente chama de escola girafa, né? É uma escola que tem hoje 170 anos, mais ou menos. Então, ela não parou a atuação mesmo em várias guerras acontecendo ali, várias mudanças de estado acontecendo ali. E essa escola, especificamente, eu acho muito interessante, porque isso, Luísa, que você falou, é importante. Pra mim foi difícil, eu comecei como robô. Mas pra essa gurizadinha que tá lá, não é. Porque eles aprendem comunicação não violenta não a partir de passos, mas a partir de exemplos. Talvez o que a gente tenda a fazer, e eu comecei a ver isso, por exemplo, quando tive meu filho. Talvez o que a gente esteja tentando fazer enquanto geração é passar ela pra frente de uma maneira mais fácil, talvez, para outras gerações. E eu percebi muito isso lá, porque as crianças, elas se portavam de uma maneira profundamente distinta. Então, eu lembro de um dia específico que foi assim, sabe, me sacudiu inteira. Foi acho que foi o segundo dia que eu estava nessa escola, o terceiro. E aí, de repente, tinha uma criança lá mostrando um negócio e aconteceu um conflito dentro de sala de aula. E o conflito, eu vou tirar todo o cenário cultural, porque a gente não entenderia tão bem, mas era como se fosse o seguinte, um menino que ele fez uma, aspas, graça, que não foi engraçada assim, fazendo bullying com outro garoto da sala. E daí, um terceiro menininho, parênteses, esses meninos tinham 7 anos, 6 no máximo. Aí um terceiro menininho, que em tese não tinha nada a ver com a história, porque nem foi quem cometeu o ato, nem foi quem sofreu alguma coisa direta, ele falou assim, parou, pessoal, vamos fazer. Aí ele chamou do tipo, sentar. Eles tinham um nominho pra isso, eles sentaram na sala de um jeitinho, assim, e aí a professora sentou junto. E ele falou assim, como é que vocês se sentiram quando fulano chamou ciclano disso? Todo mundo, que inclui os dois que participaram mais diretamente, falou como é que tava. Eu assim, e como é que é isso para você de fazer parte de uma sala em que isso acontece? Claro, o menino não estruturou da maneira que eu tô falando como adulto, mas era quase isso, assim. Como é pra você estar aqui e isso acontecer? Provavelmente ele já viu isso acontecer Isso em algum lugar antes. Ele reproduziu aquilo porque funcionou chegando a qualidade dos sentimentos ali, o que as pessoas estão sentindo ali. Mas quando a gente fala é fácil ou é difícil, que é isso que você colocou, para mim é fácil, para mim é difícil, é como se assim, para mim isso é automático, para mim isso não. Acho que não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de aquilo é mais automático nosso, essa comunicação mais rápida, mais
direta, mais agressiva, mais defensiva, ela é mais automatizada em nós. Então, o difícil que eu faço tem a ver com isso. Está naturalizado isso para mim, né? Estou mais familiarizada com isso. Eu gosto muito de falar assim, quando as pessoas me falam, ai, Camila, é difícil praticar CNV. 1 hora do seu dia que você está presente e se comunica assim, vai mudar as outras 23 horas. Eu não preciso ter 24 horas nesse estado de presença. Ninguém tem. Eu não tenho, Ninguém tem. definitivamente. Mas, Camila, eu acho que uma coisa também, que quando as crianças, por exemplo, fizeram isso, e isso não durou 12, 15 minutos, não durou. Até porque crianças não ficam sentadas conversando por esse tempo nessa Sim. idade. Isso foi muito rápido. Uhum. O que isso volta de atenção para o que está em aula, de pertencimento? Porque a mensagem que eles falaram é, para mim é inseguro fazer parte de um ambiente em que algo assim acontece. Ainda que não tenha sido comigo. E aí, quando muda essa chave, e isso me chamou a atenção porque, veja, enfim, dentro de uma escola de não violência, mas as crianças não estão só nessa escola, elas são num espaço profundamente violento e hostil. Então, elas trazem algo para ali, mesmo tendo uma cultura específica que seja muito resguardada para não violência. Mas a maneira como elas se portam em relação àquilo, como elas se relacionam e como elas constroem o ambiente e a relação, muda. E aí, assim, isso me mexeu tanto, porque eu falei, meu Deus, é uma gurizadinha muito pequenininha. Só que para eles também terem proposto isso, é porque eles aprenderam que essa era uma maneira legítima de se responsabilizar, ou enfim, de se relacionar. E talvez o grande ponto para alinhar isso aqui do fácil e do difícil, é que a nossa cultura ensinou a gente em vários aspectos que quando a gente tiver uma contrariedade contra alguma coisa, a gente tem que manifestar via julgamento. O neném não nasce julgando. O neném pós-parto não tá assim, nossa, que sala horrível, toda branca. Preferia que ela tivesse um teto mais rebaixado ou menos. Ela não tá julgando a sala. O neném chora porque vê pressão, porque vê temperatura, porque vê um tanto de coisa. Ela tá o neném manifesta necessidade ali. Mas a gente aprende. Então não é natural do humano, essencialmente, aprender a manifestar descontentamento com julgamento. Mas a nossa cultura ensinou que é. Então eu acho importante frisar que é algo de demarcação cultural. Só que cultura, por mais difícil que seja, a gente transforma. E cultura é criado do mesmo jeito que eu sou um sujeito da minha cultura, eu sou criado por ela, eu crio a minha cultura e reforço a minha cultura a todo momento pelos meus comportamentos. Então tem um elemento aqui que é, a partir do momento que a gente muda o meio de se comunicar, e aí no aspecto do sistema de justiça, que a gente muda inclusive isso via como se insere nos nossos rituais que nada mais são do que nossos modelos decisórios, nossas audiências, nossas festas, isso em algum aspecto tem um potencial de mudança muito grande em cultura. Estou fazendo referência a um antropólogo chamado Oscar Chase, que é um antropólogo de direito, e que ele fala que mudar cultura é muito difícil, leva muito tempo. Mudar cultura via mudança de ritual oficial do Estado, procedimento, processo, é muito mais rápido. E aí a gente fazer isso, incorporando comunicação não violenta ali, talvez seja uma das maneiras da gente construir um espaço que serve justiça de uma maneira na percepção mesmo, final, não só dos usuários, mas quem está trabalhando nele. Porque, no fundo, é muito ruim trabalhar em espaços em que a comunicação se dá partindo de como se tivesse gladiadores ali. E quem vence o mais forte. Como que a gente faz para procurar observar sem julgar? Pode Os melhorar juízes, isso. isso é fácil, né? Não julgar. Quando eu comecei a fazer as mentorias com a Camila, era desesperador, porque era julgamento atrás de julgamento. E eu me lembro de uma situação que foi apresentada uma situação, cada participante comentou, e eu já entrei com o Estatuto da Criança e do Adolescente, daí alguém falou, mas você está julgando. Aí a Camila, gente, calma. A Mônica está começando, o trabalho dela basicamente é julgar situações, e eu achei que eu estava super plena, achei que eu não estava julgando, mas eu estava julgando. Então aí eu fui tendo essa percepção, porque parece que a não violência, ela permitiu que o ser humano chegasse até aqui. Porque se a gente fosse violento o tempo todo, a gente já teria se exterminado. Trabalhamos bastante nesse sentido, mas tem um movimento inato de não violência e a gente conseguiu chegar aqui. Então, para mim, todos esses livros aqui, eles me ajudam a resgatar essa não violência que ficou perdida em algum momento. Então, eu ainda preciso do passo robozinho, eu ainda estou nos 4 passos tentando evoluir. E eu acho que a gente vai se treinando, Luiz, porque quando a gente toma consciência do que é observação, a gente separa. Na audiência é muito rápido, é muito vivo, eu não posso julgar a pessoa que está ali.
porque eu estou na audiência de instrução, eu estou colhendo a prova, eu não posso julgar. Então, naquele momento, às vezes uma pergunta indutiva, às vezes a pessoa dá uma opinião pessoal, às vezes eu pergunto para a testemunha, conhece fulano de tal? Conheço. Ele estava no dia dos fatos? Ah, foi ele. Não, eu não perguntei isso. Não, perguntei se foi ele. Calma, vamos devagar. Vamos descrever objetivamente os fatos. Exato. Pergunta é muito importante. Pergunta é muito A Voltando, pergunta e não julgar naquele momento. Então, o juiz tem o desafio de colher a prova, ajudar as pessoas a se expressarem e cuidar quando vem o sentimento. Às vezes o sentimento é inseparável, o próprio CPP diz, salvo quando as apreciações forem... a pessoa não consegue separar a apreciação pessoal dela quando ela vai descrever o fato. Mas, no geral, isso nos ajuda a colher uma prova melhor, isso nos ajuda a ajudar o réu a se expressar, a vítima a se expressar. Então, eu acho que sim, é possível trabalharmos sem julgamento. A gente vai treinando. Eu estou na fase dos 4 passos. Então, na audiência ou no contato com o advogado. Outro dia aconteceu um caso concreto. O advogado fez uma pergunta. Eu falei, doutor, eu vou indeferir a pergunta dessa forma, porque o senhor está fazendo aí um input de informação, o senhor está fazendo uma pergunta indutiva. O senhor está indeferindo? Não, eu não estou indeferindo. Vamos reformular? Aí fiz de um jeito, não é isso que eu quero saber. Fizemos e chegamos a uma pergunta. Essa pergunta está ótima, então vamos fazer essa pergunta. E a pessoa respondeu. Atendeu o advogado. A necessidade dele. Sim, que ele quer defender o cliente dele. Uhum. Atendeu o Ministério Público, que é fiscal da lei, não quer uma audiência com uma pergunta nula. Certo. Atendeu a minha necessidade, que é de ordem. Eu preciso presidir a audiência com ordem. Ordem no tribunal. E pronto. E todos ficaram satisfeitos, fez as perguntas, escolheu a prova. O poder da pergunta. O poder da pergunta. E é possível trabalhar dessa forma. E eu tento sempre encorajar os colegas, porque não dá mais trabalho. Ao contrário, acho que dá menos trabalho. Porque você separa o joio do trigo. O Marshall fala dessa organização, isolar o fato, olhar aquilo que está ali presente. Eu posso falar nas minhas vivências, que eu vejo muito, a pessoa chega com uma carga emocional grande, ela começa a contar uma história da vida dela, se apresente. Aí ela conta um drama com uma carga enorme de violência, com vários detalhes, aí todo mundo vai se conectando com aquelas emoções, e é raiva, e é ódio, né? Aí eu trago uma pergunta que geralmente salva todos nós, que é, mas como você está se sentindo agora? Ah, não, agora eu tô ótima. Aí pronto, aí aquilo fica então numa caixa de que foi antes e no agora como você tá. Ou agora eu tô ansiosa, ou agora eu tô tranquila, ou agora eu tô contente de estar aqui, ou agora eu tô emocionada. Traz o agora. Achei bonito isso, quando você diz assim, eu fiz 3 vezes a pergunta até chegar na pergunta que era aquela. Pronto, então todos foram contemplados, né? Com o cuidado de saber perguntar. Observar sem julgar é impossível. A gente julga o tempo todo. A gente precisa julgar o tempo todo. Tá bom isso pra mim? Não tá bom. Tá perigoso aqui? Não tá. Tá frio hoje de manhã? Nossa, tá muito frio. Não, tá calor. A gente precisa desses julgamentos, né? Em relação a isso tá demais, isso tá de menos. O excesso do julgamento é que é o problema. Porque eu não julgar não tem como. Não tem como. Não tem como, mas eu preciso ficar julgando o tempo todo e com tantos preconceitos ou com uma carga cultural tão grande. Será que Para existir, a gente precisa julgar se aquilo é bom ou ruim naquele momento, fazer escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo, né? Então, para fazer escolhas, a gente precisa decidir se aquilo é bom ou ruim para nós. Então, a gente já vê as coisas carregadas de julgamento, mas a gente costuma ir um pouquinho além, às vezes, né? Às vezes a gente às vezes coloca rótulos nas coisas, até porque a gente precisa entender a realidade. E então, a gente começa a separar as coisas em rótulos. E às vezes a gente separa errado, né? Porque a gente não se aproximou o suficiente daquela situação para saber se cabe aquele qualificativo para aquela situação. Aí né? é a questão, porque o rótulo é um enquadramento. Quando eu estou rotulando, primeiro eu estou comparando, já começo por aí. A comparação. Vamos falar um pouco sobre isso, então, essa questão da comparação. Comparar é diminuir. Comparar é diminuir. Um vai ser maior, vai ser menor. Um vai ser, né? Mais, o outro vai ser menos. É uma fonte de infelicidade. Já né? é perigoso nessa comparação. Você não consegue entender como esse aqui é o que é, essa girafa é linda como ela é. Ela tem uma girafa mais bonita, ela tem uma girafa maior, ela tem uma girafa mais jovem. Então começa a ter adjetivos de comparação e de qualificação de um ser mais ou melhor que o outro. Então esse é o cuidado do julgamento. A gente não cair
nessa comparação, nessa diminuição. Comparar é difícil. E às vezes as pessoas não percebem o quanto se comunicar através de comparações é violento. Sim. O que pode causar de dano, né? E é muito comum. Até porque, em algum aspecto, a gente tem a dimensão de comparar com. A gente, por exemplo, desde criança, ninguém queria ser comparado com. Desde os pais diziam, você não é todo mundo, ou por que você não pode ser como todo mundo? Uma dessas duas perguntas é comparativa e você não gosta disso. Mas até de, por exemplo, seu primo fez tal coisa, seu irmão. A gente sabia que isso não era legal. Mas parece que a gente desaprendeu aquilo que a gente já sabia sobre comparação e agora a gente estrutura coisas a partir de uma maneira comparativa. Eu queria fazer um parêntese aqui, por a gente estar dentro de algo que está dentro do sistema de justiça, que é a maneira como o CNJ tem estruturado várias vezes, por exemplo, justiça em números, ela traz nas suas análises, por exemplo, algumas comparações. A maneira quando a gente tem, por exemplo, uma meta, quando a gente tem algo a atingir, e tem comparação, ela não é necessariamente. Vou voltar. Comunicação não violenta não é incompatível com princípios da administração pública sendo admitidos no espaço de trabalho. O que eu queria trazer é a gente precisa saber a que isso serve e que existem outras maneiras de trazer. Então, por exemplo, quando eu trago dados, eu ponho dados e eu deixo isso estatisticamente para análise, uma das coisas que a gente pode fazer é uma comparação. É por isso que muitos estatísticos que realmente gostam de estatísticos falam que a estatística é uma forma de mentir com dados. E justamente porque a gente consegue, a partir da luz que eu coloco ali, a partir do olhar que eu coloco ali, qual que é o problema? Lembra quando eu falei que não é que seja difícil, é que na nossa cultura a gente acredita difícil, porque a gente aprendeu que julgar é inerente a manifestar descontentamento? É a mesmíssima coisa. Em algum aspecto, existe uma cultura aqui por trás, que está ancorando e relacionando as maneiras hoje de uma determinada maneira e que é dada como pressuposto. Ela fica silenciada. A norma é sempre silenciada no seguinte sentido. Eu acredito que isso é tão normal, é assim que as coisas são, que eu não preciso expor os meus pressupostos, eu não preciso declará-los, e eu preciso levar a acreditar que eles são, por excelência, legítimos. A existência do CNJ e a atuação do CNJ vem dentro de uma reforma do sistema de justiça que é maravilhosa. No entanto, usar determinadas ferramentas de uma forma específica e não de outras várias, é preciso que a gente manifeste que isso é uma manifestação de cultura. E como toda cultura, pode ser conduzida de uma outra maneira. Então, ninguém gosta de dizer que a sua é a vara, ou até gosta, porque a sua é a que ganhou algum prêmio. A sua é a vara mais qualquer coisa. Quantas vezes a gente se apresenta como, não, porque eu sou da vara aqui, e você já entra a partir de uma relação, um espaço, em que parece que tem uma comparação prévia com outras pessoas que colocou você num lugar de superioridade moral ou inferioridade aos demais. Esse é o grande problema, porque aí já não é sobre ser o que se é, e sim sobre ser o que qualifica aquele sujeito como mais do que os demais, que é o que a gente estava conversando sobre grupos de adolescentes, por exemplo. Se eles estão tanto nessa comparação, então o que eu sou perante o grupo, como o grupo me enxerga, se eu tenho a roupa certa, o código certo, a linguagem certa, sou descolada o suficiente, eu sou divertida como o outro, eu assisti o filme tal, eu tenho a referência tal, então eu vou pertencer. E se eu sou do meu jeito e talvez não tenha essa ideia, eu não pertenço. Eu não sou dessa vara, então você é de outra vara. Então, quando a gente começa a entender que aquele código daquele grupo tem um valor tão grande mais do que o que se é. Camila, Não é, né? desculpa, eu tinha achado que você tinha terminado. É que eu ia pegar um ponto do que você falou de pertencimento. Porque, por exemplo, se a gente parar para olhar a própria existência e atuação do CNJ, o que o CNJ está buscando não é que exista uma vara melhor do que outras. Em tese, se a gente fosse olhar para a proposta, pensando desde a Reforma 45, o que a gente estava falando aqui, que leva essa emenda, que leva tudo isso, é uma reforma que vem pautada, na verdade, a uma mudança de imagem e construção do próprio sistema de justiça. O sistema de justiça não melhora quando eu tenho uma vara top e outras varas que estão ranqueadas inferiormente. Ao contrário, em regra, eu tendo a colocar alguém a sempre querer estar no top e quem já está ali embaixo, assim, cara, fica adianta, porque se eu olhar essa métrica, esses indicadores que são relevantes aqui nesse espaço não estão sendo analisados, eu descredibilizo a própria justiça, me parece que não é justo esse ranking dessa maneira, não olha totalmente para a realidade que está aqui, logo eu não vou nem mais brigar por isso.
Vou entrar minha promoção vai ser pelo tempo e não... Antiguidade. Exato, e não necessariamente por outras questões que podiam estar ranqueadas. Porque pelo menos o tempo é uma coisa, tipo, é um dado objetivo. E olha só como que eu estou aqui trazendo uma comparação que está no cotidiano mais básico do sistema de justiça. Sim. E como que a gente percebe diuturnamente, enfim, os impactos dela na própria maneira como esse sistema se organiza e se vê enquanto pertencimento. Porque quando a gente ranqueia, a gente deixa de ver, por exemplo, se eu tenho uma família, pensando em adolescentes, em que eu tenho, aspas, um filho difícil, com esse rótulo, eu não quero uma família que tem maravilhosa e um filho difícil. Ao contrário, a gente faz o nosso melhor para acolher, para oferecer cuidado, para oferecer suporte para o fulano que está passando por aquele momento, justo para que a gente possa crescer todo mundo junto, porque só faz sentido quando a gente cresce todo mundo. Então, é uma maneira completamente distinta de ver o mesmo fato que está diante da gente. Eu me lembro do sim dentro do não. Quando a gente trabalha com as estatísticas na justiça, a gente deve sempre pensar: o que aquela vara fez que deu tão certo? Como aquele acervo é composto? Qual é aquela equipe? Qual a técnica que a gente pode usar? Acho que depois de muitos anos dessa reforma, a gente está aprendendo a lidar com os dados. Então, acho que isso está ajudando muito para nós, que somos gestores das varas, dos números, como a gente deve conduzir. Às vezes o público externo fica só no número, né? Mas a gente, pelo menos depois de muitos anos, já aprendeu a ver o sim dentro do não. Isso é muito bom. Sim, dentro do não. Realmente, essa é uma questão, né, que a gente tem dessa comparação, que às vezes não é realmente muito justa, porque a gente tem realidades muito diferentes, unidades com realidades muito diferentes. Então, comparar só através de números pode ser muito injusto mesmo, e pode trazer para a pessoa um desestímulo, né, por estar sendo visto, estar trabalhando, estar fazendo tudo que pode, mas aquilo não se reflete na estatística por algum motivo, e a pessoa pode se sentir desprestigiada, desestimulada, porque esse número, que é o que é valorizado, no final é um número, ele não reflete todo aquele trabalho que foi feito. Na jurisdição, a gente tem lugares muito diferentes. A gente tem uma produção no juizado especial que é uma, na turma recursal que é outra, no tribunal que é uma. Dentro das próprias turmas do tribunal, a gente tem realidades diferentes. As varas criminais têm as suas complexidades. Então, você vai comparar números ali, é difícil, acaba comparando laranja com banana, né? Dá. Então, e a CNV nos ajuda a lidar com o conflito interno. Voltando para a CNV, que a gente deu uma viajada no seu Quem está ouvindo, está acompanhando. Se a gente fosse aplicar aí, né? Então, quando a gente fala os 4 componentes, os 4 pilares, os 4 passos, pode chamar como quiser, os 4 momentos, o que a gente observa? Observa um sistema que usa essas métricas. Essa é a observação. O que a gente sente? Talvez é injusto, talvez a gente sente um incômodo. É isso? A gente sente que precisa... Tem alguma coisa aí que é desconfortável. Não é isso? Acho que sim. Qual é a necessidade? Talvez ter outros critérios, outras métricas, não fazer só essa comparação, não usar só o critério do tempo, ou o critério... Eu acho que se busca muito isso, porque isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Já é uma né? busca. E qual é mais mas a gente acaba vendo muito a estatística como um olhar, né? Como se for, e talvez isso incomode. Como é que a gente pode mudar isso, né? Então, eu gosto de olhar assim. Faz sentido pertencer? Faz sentido coletivo? Sim, tem sentido ter uma métrica, ter um critério? Tem Lógico sentido. que tem, é importantíssimo ter. É parâmetro, é um contorno, mas é um contorno. Se ele fecha muito, eu falo isso, assim, se a gente fecha muito a margem do rio, o que acontece com o rio? Ele não circula mais, ele não consegue dar vazão, ele dá várzea. E se eu abro muito, também não. Então, precisa ter um contorno suficiente para ter uma dose de liberdade. Eu tenho um contorno, eu sei que aqui é errado, aqui é certo. Em nenhum momento a gente suspende esse princípio tão importante do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Eu não gosto desse olhar para relativizar tudo e cada coisa é única, não. São únicas, somos indivíduos dentro de um coletivo, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, dentro de um sistema, dentro de um... Então, é individualizar-se para coletivizar-se também. Entende? Muito bom. E colocando um outro assunto aqui à baila,
dentro do mesmo assunto, lógico, né? Eu queria trazer para vocês, assim, uma pergunta sobre a nossa vida louca moderna hoje, né? Hoje a gente se comunica muito por aplicativos, WhatsApp, Instagram, e Teams e whatever. E a gente não se comunica mais tanto presencialmente. E eu fico pensando se existe alguma maneira de nós aprendermos a não ser violentos nessa comunicação virtual, que é uma comunicação rápida, a comunicação de quem não tem tempo, e aí entra a questão do tempo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Camila, eu sei que fala bastante sobre essa questão. Você quer começar, querida? Esse mundo hiperconectado, né? Esse mundo acelerado. O que acontece com o acelerado? Vamos pensar, hoje em dia o mundo acelerado. Escuto áudio acelerado, assisto filme acelerado, faço os comerciais. Nós somos a geração que tinha a paciência de esperar os comerciais. Nós tínhamos que fazer alguma coisa naqueles 2 minutos aí. Né? Você ia ao banheiro, ia tomar uma água, ou ficava assistindo pela milésima vez o mesmo comercial do colchão, você decorava aquilo. A gente assistia televisão assim, então a gente aprendeu a esperar esse tempo. A gente lembra até dos jingles antigos. A gente lembra dos jingles e a gente se relacionava com essa pausa, com esse tempo. Conforme o tempo foi se acelerando e a gente passou a ter uma pressa, vamos dizer assim, uma urgência, um imediatismo, que as coisas precisam acontecer exatamente agora e muito rapidamente, de forma muito eficiente, esse eficiente que é o perigo, começa uma pressão. Sim. Então, eu nomeio 3 expressões que acho que estão o tempo todo com a gente. Uma é do tempo, eu tenho mais coisas para fazer do que eu tenho tempo, eu tenho menos tempo do que eu gostaria, eu tenho menos tempo do que me contemplaria, então a gente está o tempo inteiro olhando essa moeda e abre o saco do tempo e ele acaba rápido, sabe? Que nem um saquinho de pipoca que abre, já vai embora o cheirinho. Nosso tempo ele é assim, esse é um. Outro é a pressão desse coletivo sistêmico que nos compara, que nos exige, que eu não sou suficiente, porque eu não sou igual a fulano. Olha, a ciclana já fez isso, eu ainda não. Essa vara já fez isso, aquela ainda não. Essa professora já tem tal. Então, a comparação nesse sentido mais competitivo, acho que essa é a palavra. Esse competitivo é uma segunda pressão. E a terceira é o próprio sistema, o recurso do dinheiro. Porque, então, quando a gente entende que se eu preciso de tanto dinheiro, eu preciso trabalhar muito para ter muito dinheiro para sustentar tudo isso, que de certa forma é onde eu vendo meu tempo, que é o que a gente faz com o nosso tempo. A gente vende o nosso tempo. É isso que a gente faz no trabalho. E aí essa conta nunca fecha, porque o tanto que eu vendo de tempo, o tanto que eu recebo, continua me faltando o tempo ou o dinheiro. Né? Então, essa falta constante é esse momento que a gente começa a se sentir menos, ou sentir desconectado, ou sentir tão pressionado como que nós não estamos dando conta da nossa própria vida, esse mundo acelerado. E aí vem o Byung-Chul Han, que a gente falou da Sociedade do Cansaço, que é um filósofo chinês que conseguiu explicar num livrinho desse tamanho, que você lê, para quem gosta de coisa rápida, em 1 hora, e fica pensando meses sobre aquilo. Ele conseguiu trazer isso, esse acelerado, digitalizado, não é conectado. É muito diferente. Nós somos a sociedade hiperconectada sem conexão. Uma coisa é me sentir conectada com você, outra coisa é estar me comunicando com você. Então, eu estou te mandando uma mensagem via WhatsApp ou via texto, e nós nunca nos vimos. Mas aí, quando a gente se vê, a gente não precisa falar tanto, a gente já se sentiu conectado. E aí ela falou, mas que linda a sua pulseira. Ai, nossa, mas eu gostei dos seus brincos. Então, é uma outra, aconteceu outra coisa que não aconteceria via texto, via mensagem, via rede social, via e-mail. Por quê? Porque a gente se viu, porque a gente se olhou. Então quer dizer que a gente troca bytes, mas não se conecta. Não se conecta. Exato. Se comunicar não é se conectar. Eu sinto muito isso para mim é muito real. Muitas vezes eu mando uma mensagem de texto e eu tô mandando aquilo numa vibe. A pessoa recebeu em outra, completamente diferente. Ela não entendeu nada do que eu falei, porque ela recebeu de um outro lugar. E aquilo é um texto, é um monte de símbolos. E é interpretado de alguma forma como você interpreta um quadro. E a interpretação de quem recebe é diferente da interpretação de quem manda. Então aquilo chega errado e aí volta errado.
E, quer dizer, não é que volta errado, não é certo e errado. Volta de outro jeito, que não era o que eu Sim. estava esperando. E não chega nessa qualidade da conexão não de há- nós nos entendemos não tão há conexão. facilmente. Não há conexão. Não há conexão. Às vezes funciona muito para a gente marcar, olha, 10 horas no trabalho de festa, gente. Ok, Sim. funciona. Mas um pouco mais além disso, já começa a não funcionar. Mas aí nós chegamos às 10 horas e não sentamos imediatamente. Não sentamos, Nós precisamos de um tempo para nos conectar, Exatamente. para nos conhecer. Exatamente. A gente permitiu que isso acontecesse. Para daí, quando chegar aqui, a gente se sentir de fato integrada, ou conversando, ou entregando aquilo que a gente se propôs a fazer. E aqui são 3 palavras que eu quero trazer, que é, quando penso em um mundo hiperconectado, e penso em comunicação, presença. Qual é essa presença? Eu estou aqui, estou presente aqui. Não estou lá onde eu vou estar daqui 2 horas, não estou lá onde eu estava 2 horas antes de estar aqui. Eu estou aqui, presente agora. Esse estado de presença, que ele é silencioso, ele não é comunicacional, mas ele é uma grande comunicação, no sentido de se fazer. Quando a pessoa tem presença, você sente que ela está ali te entendendo e te ouvindo. Ela não precisa falar nada. Ela está presente dentro dela. É a presença. A pausa é muito importante. A pausa entre uma coisa e outra. Eu recebi aquela mensagem e eu já começo a querer responder, e eu não consigo Não é rápido quanto os meus pensamentos, não é assim, e vai tudo errado. Um monte de erro, aí depois fica editando aquela mensagem. Agora ele vai ver aqui, então essa pausa, escreve mais uma. Escreve mais uma. Deixa aquele e-mail dormindo lá quietinho, vai fazer outra coisa. Vai ali, vai. Por que eu vou responder agora? Mãe de planta, eu vou lá podar minha planta, porque filhos adolescentes eu preciso arrumar outras coisas para maternar. Então aí eu vou lá podar minha planta, fico lá podando, conversando com a minha planta, depois eu mando de novo o e-mail. Então essa pausa, que ela tira essa urgência, a urgência é uma das maiores pressões que faz a gente se desconectar, porque na urgência eu quero ser rápida. Geralmente o rápido é muito diferente. Mas tem gente que não entende essa pausa, acha que você não está respondendo porque você não deu atenção, porque é que já recebe daquele lugar. A pessoa não entende, deixa ela com o entendimento dela. Eu entendo precisando dessa pausa. Então, é a pausa, é esse estado de presença, e aí eu vou trazer uma palavra que é quase antagônica hoje em dia, mas ela é fundamental, o silêncio. Quantas vezes o silêncio é um rei, uma rainha entrando numa conversa, numa sala que você só escuta ali em silêncio e só acolhe aquele silêncio. Quando a gente faz retiro de silêncio, o grupo se move junto, ninguém fica combinando. Ai, vai na minha frente, não pega você primeiro. Ai, olha, aqui tem uma almofada. As pessoas simplesmente se entendem no silêncio, porque elas estão presentes, estão conectadas ali. Você vê um bando de pássaros voando junto, eles não ficam combinando. Vai você na frente, estou aqui do seu lado, você vai pela direita, você vai pela esquerda. Não há essa conversa. Eles se comunicam como? Pelo corpo, pela presença, eles sentem a presença. Então, pausa, silêncio, estado de presença, isso é a verdadeira conexão. Que é interessante que não é a comunicação, mas é a conexão. Dá para entender um pouco a questão da comunicar, não é sempre conectar, e conectar é muito mais do que só comunicar. Posso trazer um complemento, na verdade? Por bastante tempo, aquela mensagenzinha do meu WhatsApp que vem, hey, WhatsApp, em vez de ser aquilo, eu tinha botado o tempo da pergunta, não é o tempo da resposta. Ótimo. Nossa, genial. Ensinando via status. Porque, assim, o que acontece? Eu não respondo instantaneamente. Inclusive, essa é uma proposta pessoal minha, de não responder instantaneamente. A minha única maneira de lidar com as coisas é sabendo que eu estou em relações das mais diversas possíveis, em que eu delimito a quem cabe sustentar um limite, a quem cabe dizer qual é o seu limite, a quem cabe querer que eu não tenho que pressupor que a pessoa sabe o que eu acho que é respeito. Eu preciso identificar e explicar o meu limite. Eu entrei num lugar em que o WhatsApp é a grande coisa da vez. Então, ela é um lugar de comunicação basicamente instantânea. Uhum. Mas eu não preciso fazer uma adesão, um contrato de adesão para estar ali. Eu consigo me comunicar de outra maneira. Como que eu faço isso? Quando eu coloco isso ali, em algum aspecto, é quase pedagógico. A pessoa me procura pela primeira vez ali, é isso que ela vê. Essa é a mensagem que ela vê. Se ela vai ver alguma coisa da minha foto, é isso que ela vai ver também de cara. Então, ela já viu ali que não é sobre ela. É sobre o tempo da pergunta, é sobre o tempo da resposta. Se ela não foi capaz de perceber isso, aí é outra coisinha sobre ela, sobre como ela lida com essas necessidades, sobre outras coisinhas, enfim, sobre ela, não é mais sobre mim. E eu acho muito importante, mas ainda assim, se sobre mim eu perceber que teve o tempo, foi uma questão para
enfim, algum mal entendido, algum pressuposto, eu explicito. Fulano, e se eu achar que pode ter sido, eu vou falar, fulano, como foi para você esperar esse tempo na minha resposta? Eu pergunto, eu checo, porque às vezes eu também estou pressupondo coisa que não existe. E porque a minha questão quanto a, enfim, gente, o WhatsApp ele pode ser incrível, ele leva a gente a coisa, a gente criou esse grupo, criou, enfim, tava junto ali, mexendo junto em como a gente ia pautar e se organizar, é maravilhoso. A questão é o que é quem é dono de quem, sabe, em algum aspecto. É quem que eu deixo que comande minha vida, minha existência, que paute o meu dia. E aí eu queria trazer um elemento assim para essa questão da comunicação, sabe, do online, que eu acho que é muito importante, porque quando qualquer pessoa aprende técnicas básicas de comunicação, técnicas básicas de como lidar com conflitos, a primeira coisa que a gente aprende é de um controle a gente vai, como que é a mesa, como que é o ambiente, como que acolhe, qual é o espaço, qual a hora do dia que a gente marca, ninguém marca de falar coisa na hora de almoço, todo mundo perto da hora do almoço, morrendo de fome, falando uma coisa super importante. No entanto, quando a gente faz comunicação online, eu não sei a hora que alguém vai receber aquela mensagem. Eu não sei o contexto, eu não sei a situação. E isso eu abro mão, eu tenho muitas variáveis ao mesmo tempo aqui que eu não sei como são, mas eu posso ter mais cuidado com isso. Por exemplo, fulano, eu posso, por exemplo, se é uma coisa que eu quero ter cuidado com as variáveis do tempo, eu posso marcar um Teams, ao invés de, por exemplo, ter uma conversa mais rápida ali. Ou eu posso pedir um horário para a gente falar sobre aquele subtema, porque eu já dou um tempo, desse tempo de pausa para a pessoa, inclusive, se preparar, porque às vezes eu me preparei, eu quero botar o tema no jogo, mas o outro fulano está sendo pego de surpresa, para ele não tem E contexto. sentindo questionado. Eu tenho um empírico disso, que quando eu escrevo para a pessoa e falo, no seu tempo, quando você puder, você me responde, ela tende a responder mais rápido, mais rapidamente do que se é uma coisa que está no instantâneo ali. Então, é como se, quando eu falo no seu tempo, ela realmente toma o tempo para responder com uma qualidade, sabe? Porque tem esse espaço dado. Espaço-tempo. É esse espaço e tempo. É o espaço para o tempo. Às vezes a maneira que você coloca pode criar mais uma vez a questão da comunicação não violência. Né? Como é para Quando você? você coloca, você já cria uma resistência que vai fazer ela até demorar mais para te responder do que se você já colocasse aqui de uma forma mais suave, porque a pessoa tivesse seu tempo para responder e acaba respondendo até mais rápido. Né? Encontra esse tempo mais antes. relaxada, mais tranquila, mais confortável na interação, simplesmente porque é dado essa autorização dela ser dona do próprio tempo, que na verdade ela já é, mas que como todos nós às vezes acha que não é, sente que não é, né? Que a gente vendeu o nosso tempo, ou embargou o nosso tempo, ou né, fez um leasing do nosso tempo em algum nível, e aí chega uma hora que se alguém diz assim, no seu tempo, você fala, nossa, é mesmo, ele é meu, eu posso manejá-lo. Eu posso fazer aqui no momento mais confortável para mim. Muda tudo. E passa também uma mensagem de seguinte acolhimento. Eu sei que existe o seu tempo. Passa desse reconhecimento prévio. Que eu acho que é uma coisa importante aqui. Porque a gente está num lugar que a gente está numa economia de escassez. Tudo em falta, tudo pouco, tudo é cada um por si, eu tenho que ter mais, porque senão parece que é uma economia de escassez. Como trazer algo da ordem da abundância mais para me vender melhor. Exato. Né? Eu sou a mercadoria. Que me vendo, né? Eu sou empresa, agora eu sou empresária de mim mesma, exploro até o final e eu preciso me vender muito. E mesmo assim não vai ser bom o suficiente. Isso é o ramo. Falando. E acho interessante a gente tocar nesse ponto do consumo, quando a gente está falando de hiperconexão, que é quanto menos conectado com o sentir, ou seja, quanto menos eu estou nesse estado de calma, de presença, de tranquilidade, mais eu consumo. No consumo, no sentido de tapar esses buracos, de preencher esses vazios. Se você for ver a estatística, o consumo na madrugada, as pessoas que compram depois da meia-noite, aumentou 45% nos últimos 5 anos. Nossa. Porque os bancos começaram a liberar operações que não se liberavam por questão de segurança nesse horário. As pessoas, é o horário da insônia, que elas vão ali, antes de dormir, deixa eu dar uma olhadinha aí, que aí começam a surgir anúncios, e quando você vê, promoção, Tempo limitado. Acabou. Isso é a palavra-chave. Faça agora, você vai ficar sem, e aí de novo essa escassez de que esse é o tempo que eu tenho. E é um momento de insônia, de isolamento e uma certa carência. É uma carência. E aí você começa a tentar se preencher com aquilo. Se preencher com aquilo do isolamento do indivíduo, cada um dentro do seu. E não preenche. A lógica do sistema é que não preenche mesmo. Nunca vai preencher, né? Que se consuma mais. Tem um outro livro, mas esse livro acho que vou não recomendar, porque esse livro é pesado, que é o Por que Não Dormimos?
Ele fala isso, que a gente começa a dormir cada vez menos, porque dormir você não consome, você não serve o sistema. Né? Quanto mais acordado, mais consumindo, mais conectado, consumindo, inclusive tempo virtual. Porque isso também é uma moeda. Quanto tempo eu estou engajado nessa rede social? Em quanto tempo eu perdi? Se eu fiquei 3 horas. Agora mesmo a gente está falando de adolescência, meu filho está trocando de celular, comprou um celular novo na internet. Ia chegar em 48 horas, vai atrasar. Eu fui dar essa notícia para ele e falei: você precisa se preparar, porque eu vou te falar. Vão ser 2 dias para chegar ao celular. Nossa, parecia que eu estava dando uma sentença de uma prisão perpétua ali de 2 dias. Como assim eu vou ficar 2 dias sem o celular? Abstinência. A gente sente abstinência daquilo que supostamente nos conecta, mas que não é uma conexão real. E o FOMO, Fear of Missing Out. Alguma coisa vai acontecer e eu vou perder. E eu não vou, eu vou ser excluído. Eu não vou estar vendo, eu não vou estar participando. Eu não vou estar participando, vou ser excluído, não vou pertencer, né? Perdi essa. Posso fazer uma coisa do FOMO? Que eu acho que tem uma outra ideia, não só de missing out, mas também de, numa sociedade que, por exemplo, a primeira coisa que você pesquisa, tem uma IA muito rápida que te dá a resposta de tudo, parece que a gente não tem mais a possibilidade de não saber. Parece que eu tenho que ter opinião sobre absolutamente tudo, eu tenho que saber sobre tudo, e eu tenho que ter quase que um PhD nas costas para tudo. E o elemento é, quando eu sei tudo, eu não estou disponível para aprender absolutamente nada novo com você. Não existe comunicação num espaço em que eu já estou lá como expert. Eu sou um grande expert, logo eu estou aqui só para falar e vocês recebam, bebam da minha fonte. Não, isso não é comunicação, isso é depósito de informação. Então, um dos pontos é quando a gente sai de um lugar achando que a gente saiu para convencer alguém de algo, ou simplesmente para depositar conhecimento, também tem uma outra coisa que é, eu deixo da possibilidade de aprofundar ao máximo aquele momento como um espaço de aprendizagem. Para mim também. E tem uma coisa que me mexe muito com isso, é que às vezes a gente precisa ter uma ideia de muita... demanda ainda mais humildade hoje em dia, e aí voltando para pensando em figuras que exercem poder, e aí são várias figuras que exercem poder que a gente pode estar falando aqui, eu posso estar falando do magistrado em si, mas eu posso estar falando do promotor de justiça, eu posso estar falando do pai e da mãe, enfim, eu tenho várias figuras que exercem poder, socialmente falando. É muito difícil para alguém que exerce poder olhar numa determinada situação que é esperado de si enquanto bom juiz, bom pai, bom complete, saber sobre tudo e dizer, nossa, desculpa, eu não tinha percebido isso. Eu me confundi aqui. A curiosidade. A curiosidade. A curiosidade de falar assim, o que será que essa pessoa tem para me apresentar aqui? E não o que eu tenho para dar a ela. O juiz passa E por o isso medo todos de um os- certo julgamento também. Você deveria saber como se comportar naquele momento. Como que você não sabe? Você está me ouvindo sobre isso? Isso. Luiz, agora eu vou pegar uma coisa, vou pegar da figura do magistrado. Porque, em regra, o magistrado, enquanto decisor, e aquele que não pode abrir mão de decidir, ele precisa da decisão sobre absolutamente toda e qualquer coisa que chegar para ele. Não importa se ele era, enfim, se ele pôde ver aquilo pela primeira vez. Mas a gente não isola nossos magistrados de uma maneira também assim, vai para a guerra e se solta. Não. É por isso que a gente tem peças antes processuais para que ele escute. Um bom magistrado, sem boa compreensão de escuta, ele é um péssimo magistrado, na verdade. Não importa o quão bom você saiba dogmática. A sua dogmática pode ter um distinguish, não ser aplicada naquele caso, por exemplo. Perfeito. Como é que eu vou saber se aplica ou não um caso, se eu trago ou não uma informação, se eu não conseguir escutar? Então, e a gente geralmente pressupõe que escutar basta ter 2 ouvidos em funcionamento. E no fundo, não. Isso é de uma outra ordem. Então, como é que eu posso fazer bem meu trabalho, vou dizer dessa maneira, de uma maneira mais geral, ou exercer uma parentalidade, ou qualquer coisa que seja, se eu não escuto o que está sendo trazido ali? Se eu não estou aberta para que o que está sendo trazido ali me surpreenda. Então, o bom decisor, ele perpassaria não saber informação, se a gente for parar para olhar a origem. Enquanto ele escuta, se ele já souber a resposta, enquanto escuta, é porque ele não escuta. Então, quer dizer que a resposta está nele, não no caso. Aí tem uma técnica boa que eu ensino que é assim, eu preciso realmente falar isso, o outro precisa realmente ouvir isso, ou sou eu que quero muito falar? Geralmente esse filtro faz a gente cortar na metade já o texto. Quando você aplica essa... a pessoa realmente precisa saber toda essa história que eu estou contando aqui, todo o meu contexto, ou sou eu que estou com essa necessidade de falar? Então posso reduzir para o que ele realmente precisa saber. Ele vai receber aquilo. E quando eu escuto, o que me ajuda muito é assim,
eu chego com a pessoa e falo, então eu ouvi você dizendo isso. Então, se eu escutei bem, a sua questão é essa. Eu falo, nossa, ela me escutou mesmo, porque eu consegui trazer uma devolutiva. E Uma a ideia Eu é trazer uma acho opinião. bastante útil. Você reforçar se você entendeu bem, aí você dá a oportunidade para que a pessoa, se você não conseguiu reproduzir aquilo que ela falou, que ela quis dizer, que ela então te explique melhor aquilo, e isso é uma técnica de escuta. E aí é onde a gente se conecta, porque se o que eu escutei de você ressoa alguma coisa em mim, eu posso dizer, nossa, eu também me sinto assim. Nossa, sabe que já aconteceu isso comigo? Já tive nesse mesmo lugar? Aí eu me conecto, às vezes até sem a comunicação. Eu me conecto de observar que o outro tem um elemento que tem em mim. Aí tira essa hierarquia que a Maia está comentando, da questão de esse estar no lugar de poder. A hierarquia vai estar sempre lá, mas há algum momento que nós somos iguais. No que nós estamos iguais? Em que momento eu me sinto tal qual você? Você não está ali como a juíza e eu estou ali como a pessoa com menos poder na sala. Nós estamos ali como duas mulheres, ou como dois indivíduos, ou como dois seres humanos. Vou contar uma história do taxista do que aconteceu ontem, conexão ser humano com ser humano. Então, estamos em São Paulo, posso contar essa história? Eu até contei, né, naquele momento de caos, de uma tarde com uma iminência de um temporal, de uma situação que agrava o que já vem sendo grave, né? Aqui, que é a questão de trânsito. E aí eu estou ali no motorista do Uber e eu percebo, observando, então, a observação, que ele fazia o sinal da cruz. No momento que começou a chover muito forte, o céu ficou preto, começamos a parecer que a gente estava dentro de um tornado, e estamos subindo e descendo ladeiras, e eu via que ele estava assustado, e aí eu nomeei, né? Eu convidei, então ver a relação de poder. Eu, como passageiro ali, tenho esse poder de dizer, se o senhor achar que tudo bem, a gente podia encostar um pouco, parar uns minutinhos, eu estou adiantado, eu tenho tempo, e eu acho que vai ser mais seguro. Aí eu vi o alívio, o sentimento de alívio dele, de, nossa, existe essa possibilidade, eu estou aqui prestando esse serviço, mas nós dois, como dois seres humanos assustados, que prezam pela vida, que têm medo de cair em árvores, de gente entrar num acidente, temos isso em comum. Esse é o ponto em comum nosso ali, a nossa necessidade de sobrevivência, de segurança, né, que ressoou para mim e para ele. Aí paramos, ficamos 7 minutos parados, que já era praticamente metade que seria o nosso trajeto. Ficamos parados ali, ele rezando, eu meditei, convidei ele a meditar comigo, ele aceitou, fizemos uma meditação, ficamos ali quietinhos. Quando a gente saiu, já éramos outras pessoas, porque a gente teve aquela experiência junto. E aí ele me falou, nossa, eu nunca peguei uma passageira tão calma, tão tranquila. Eu acho as pessoas aqui em São Paulo muito estressadas. De fato são. Não todas, mas muitas são. Muito estressadas. Aí ele disse, os motoristas também. Eu falei, o que o senhor percebe disso? Aí eu percebo que quando pedem passagem, quando alguém está dando certo pedindo passagem, ou eu estou dando certo pedindo passagem, na minha interpretação, como um senhor que veio de uma cidade pequena do interior, aquele é um pedido de uma gentileza. A pessoa está dizendo, por gentileza, posso passar? Ou por gentileza, passe na minha frente. E aqui as pessoas não entendem assim, parece que elas são inimigas. Aí eu nomeei, eu disse, para eles, talvez quando você dá certo, você está dizendo, vou tomar um minuto seu, ou estou roubando o tempo de você, estou roubando um minuto seu, porque vai entrar mais um carro na sua frente, quando já há centenas de outros. E na hora que eu nomeei isso, ele até se emocionou, ele falou exatamente isso. Eu me sinto em confronto o tempo todo. Então, o trânsito, que é uma situação coletiva, de vários carros compartilhando a rua, se torna uma situação de conflito, de potenciais, cada vez mais. Cada vez mais, é um dos lugares de maior de conflito. De conflito. Você está dando uma necessidade na hora que você dá certo, eu preciso passar, porque eu preciso virar. Então, por favor, me deixe passar. Né? E aquilo já é interpretado como uma competição, você vai passar na minha frente, vai me tirar alguma coisa, né? Que a pessoa recebe daquele jeito, no seu estresse. Então, aí volta naquela sua pergunta. O que acontece no mundo hiperconectado? A gente fica mais acelerado, quanto mais acelerado, menos generoso, menos paciente, menos tranquilo, logo maior nível de tensão, estresse. Quanto maior o estresse, mais reativo, mais estado de alerta. Falando um pouco da neurociência, é isso, a gente vai para essa mente estado de alerta constante. Em estado de alerta, todos são potenciais ameaças. Então, eu preciso me defender ou atacar o tempo todo.
Aí acabou o CNV, aí é a coisa mais violenta. E é um padrão que se reproduz e se propaga, né? Muito. Todo. O tempo todo. Gente, a gente tá aqui já há algum tempo. Tô preocupada, vou ter que chamar vocês para uma segunda rodada disso aqui. Porque ainda tinha muita coisa que eu queria perguntar. Tinha bastante coisa. Nossa, vamos fazer uma rodada de encerramento? E aí você já pontua na sua rodada de encerramento? Fechou. Vamos lá? Fechou. Falar um pouquinho de cultura de paz, como a gente poderia colaborar, como é que a gente aplica a CNV. Vai. Podemos viver a paz. A paz não é ausência de conflito. O conflito sempre vai existir. O conflito é algo natural, extremamente saudável. Quando vê o conflito, a gente descobre que ali tem um problema e parte para a solução. Então, a CNV, eu acho que ela pode ajudar muito nesse processo de paz, um investimento de longo prazo. Quando a professora Mayara falou da questão do poder e da audiência, no caso, o juiz, já tocou o meu coração, que eu queria dizer assim, por mais que o juiz esteja presidindo a audiência, ele está numa situação de poder porque ele tem que presidir a audiência, ele pode abrir para que todos exerçam poder. Porque o acusado precisa falar, a vítima precisa falar. A vítima, nós temos que saber dar o campo para ela poder falar, para ela poder expressar, ela não pode ser revitimizada, ela não pode sofrer uma outra violência. Até tem já uma regra específica no CPP. Mais um tema para podcast. Essa coisa da escuta qualificada da vítima, a gente precisa falar nisso. Muito Então, importante. as pessoas precisam voltar aqui, gente, por favor. Então, eu acho que o juiz, hoje, ele tem mais um papel de mediador. Ele não precisa decidir na hora. Tem muita coisa que eu trago à conclusão, porque eu preciso meditar. Tem coisa que é urgente de decidir na hora, né? Mas o juiz hoje tem esse papel de mediador. Então, para que nós, juízes, consigamos cada vez mais exercer esse papel de mediador, de deixar as partes se manifestarem, falarem, a CNV ajuda muito. Eu tenho sentido essa utilidade. Então, eu acho que quem não gosta, quem acha que é papo cabeça, não é papo cabeça, a gente está de toga e pratica a CNV. Então, eu convidaria todos os colegas que acham estranho, que pesquisem, estudam e testem. O mais importante é testar. Eu acho que o resultado é muito positivo. Funciona, né? Você colhe uma prova melhor. Eu acho que sim. Eu tenho estado satisfeita. Eu usei muito no GEF também. Ele tem conflitos muito intensos, não só na área penal. Então eu acho que vale muito a pena. E eu senti uma melhora de qualidade de vida para eu fazer menos autoviolência e para eu ter audiências mais tranquilas. Porque realmente, todo dia praticamente. É isso. Mayara. Eu queria, na verdade, agradecer pela oportunidade, pela conversa que foi uma delícia. Queria, enfim, fiquei até no final um pouco mais, te ouvir mais, Mônica, também. Perdão, se me prolonguei em algum momento mais do que era necessário. E daí o que eu queria trazer mais é que, para mim, eu percebi que a minha vida ela pode ser mais fácil. Eu acho que é isso. A vida já é suficientemente difícil. E eu percebi que a minha vida se torna mais fácil quando eu uso comunicação não violenta no meu cotidiano. Adorei. É só isso. Assim. Eu confio nisso. A gente se sente melhor, ganha mais bem-estar e, para mim, a questão é o poder do grupo. O único antídoto que a gente tem contra essa sensação de opressão, que não é uma sensação, que é uma realidade de sermos oprimidos enquanto indivíduos num sistema, que aí é isso, os sistemas são opressores por si, isso porque nós estamos aqui ainda num lugar de muitos privilégios, né? Mas sabemos das opressões todas em vários níveis, socioemocionais, inclusive, que vivemos hoje, falando um pouco de saúde mental, o poder do grupo, os coletivos, as associações, as cooperações, as comunidades, é onde a gente se encontra, se fortalece e tira essa pressão do individual para o que nós podemos realizar enquanto grupo. Porque essa troca que só está acontecendo porque pessoas resolveram fazer uma associação. E aí fazer um podcast da associação. Então, talvez tivesse cada um ali na sua, né, na sua mesa, no seu gabinete, na sua sala, lidando com isso, e a gente está aqui lidando coletivamente. E, para mim, autoestudo, desenvolvimento pessoal, mas trazendo sempre no grupo. E olhando para o desenvolvimento da educação emocional. Desde as crianças, educação emocional, até os adultos, cada vez mais. Eu dedico a minha vida, o meu trabalho a isso. Eu acho que a educação é o único caminho para a gente sair
de lugares que nos levaram a essa desconexão como indivíduos e tornar mais fácil, mais gostoso, mais leve, porque é isso o fluxo da vida. A vida é uma coisa maravilhosa e se a gente tiver uma boa relação com ela, tá tudo bem. Isso. E a gente espera mesmo que a gente consiga superar essa nossa fase de extremo individualismo, né? Que está nos levando a esse exaurimento, esse isolamento, né? Voltar um pouco para o coletivo, talvez nos restaure mais, né? Gostei muito de ouvir isso. Gostei muito de ouvir tudo que eu ouvi aqui hoje. Aprendi demais com vocês. Estou extremamente grata por vocês estarem doando o tempo de vocês para falar nisso com a gente aqui na JUPESP, para a gente poder propagar um pouco mais, né, dessa cultura de paz, dessa tentativa de nos comunicar melhor, de forma menos violenta. E eu só tenho a agradecer demais a vocês por estarem aqui. E estou muito triste de ter que encerrar esse episódio do Papo Jus. Eu quero muito que a gente volte a se reunir aqui para falar sobre isso. Temos vários temas que a gente pode abordar através da comunicação não violenta e abordar a comunicação não violenta nesses temas. E eu conto com vocês para isso. Foi um grande prazer estar aqui presente com vocês, né? Foi um momento de muita presença. Muito obrigada por isso. E, gente, vocês que estão ouvindo, curtam a gente, compartilhem, dê aquele like, né? Esse foi o Papo Jus sobre comunicação não violenta. Um grande abraço a todos e até uma próxima.